Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais um dia de pé, podendo ouvir a palavra do Senhor e nos alimentarmos desta palavra poderosa. Amém? Te convido a prestar atenção, abrir o teu entendimento para que você possa absorver a riqueza da palavra de Deus. Hoje nós estaremos lendo os Salmos de número 148 e olha que a palavra de Deus nos diz: Aleluia! Louvem ao Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele o estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem tanto ama. Aleluia. Amém. Que forte, que extraordinário a gente analisar detalhes por detalhes deste salmo, deste louvor referido ao nome do Senhor. Normalmente a gente pode pensar aqui em louvor como um ato de adoração oferecido a Deus por seres inteligentes. Mas aqui, porém, a gente vê diversos trechos que tratam o louvor de uma maneira mais abrangente, Deus sendo glorificado por toda a sua criação. Aqui o salmista está abrangindo tudo, dizendo desde os anjos, desde os homens, desde as estrelas, desde a terra, desde o mar, desde os animais e de tudo que foi criado pela sua boca, pela sua palavra. A gente vê que o Salmo 148 aqui chama o universo para louvar ao Senhor. A criação toda, todas as criaturas mais exaltadas do céu até a própria terra e tudo que nela está, deve glorificar, deve adorar, exaltar ao Deus Criador. Amém. Ele inicia esse salmo dizendo: Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-nos nas alturas, louvem-nos todos os seus anjos, louvem-nos todos os seus exércitos celestiais. Todos. A gente vê que criaturas devem adorar o Criador. Lá em Romanos 1:25, o apóstolo Paulo diz que trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas que seres humanos criaram, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. A gente vê que a humanidade vem trocando os valores, vem colocando coisas, artefatos, crenças na frente desse Deus Todo-Poderoso. Hoje as pessoas depositam a sua fé, a sua crença em coisas que nada pode fazer por elas, mas aqui eles estão sendo enganados por essa mentira. Isso não foi só no tempo antigo, meus amigos, meus irmãos. No tempo de hoje também isso é muito forte. Hoje as pessoas vêm trocando os valores, vêm depositando a crença, a confiança em coisas que não pode fazer nada. Então trocaram a verdade, que é o Deus único, o Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas. Trocaram pela mentira que os próprios homens criam e idolatram. Então a gente vê que em todo tempo o Senhor tem que ser
exaltado sobre todas as coisas. Nós temos a obrigação de entender e compreender que esse Deus está exaltado sobre tudo e todos. Lá em Mateus 4:10, é algo muito lindo que fala quando Jesus ele foi posto à tentação. Satanás apresentou para Jesus lá no deserto, quando ele estava tendo um propósito de jejum e oração. E Satanás, ao apresentar a ele, começou a intentar algo contra o nosso Senhor, contra o Salvador. E em todo o tempo, Jesus sempre respondeu pela palavra de Deus. Ele tinha autoridade para fazer o que ele quiser. Ele tinha autoridade para expulsar Satanás da presença dele de imediato. Ele realmente tinha uma legião de anjos ao dispor e poderia destruir todo o mal, mas não. Em todo tempo Jesus respondeu pela palavra. E o inimigo tentou ainda usar a palavra contra Jesus. E no final, a última resposta que Jesus deu está lá em Mateus 4:10, que Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Olha o fundamento do que Jesus respondeu: porque está escrito. O que está escrito, irmãos, que isso que nós estamos lendo é verdadeiro e é fiel. São as mesmas coisas que Jesus dizia naquele tempo, quando ele estava presente aqui na terra, e hoje ele está presente dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, que testificava essas palavras através de Jesus, hoje ele habita dentro da pessoa que permite. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Ele é Deus sobre todas as coisas, meus amigos. O nosso Deus, o Deus de Israel, Ele domina todas as coisas, inclusive os anjos, tanto que estão nos céus e os que estão caídos. Todos obedecem a esse Deus poderoso. Amém? Então a gente vê que esses salmos aqui, ele eleva, ele abrange tanto aos anjos, que são criaturas celestiais, que simplesmente obedecem sem questionamento o que Deus impõe. Eles estão à prontidão da vontade de Deus. Em entendimento, eles são mais elevados sim que os homens, mas nós temos o privilégio de ter o livre-arbítrio, coisas que os anjos não têm, pois eles são criaturas e nós fomos chamados através de Jesus Cristo para sermos filhos de Deus. Você consegue compreender isso? Filhos de Deus. E dando continuidade aqui lá em Hebreus 2, a partir do 6, olha que interessante, que na carta de Hebreus ele diz: mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Queridos amigos, olha a profundidade dessa palavra. Sim, os anjos foram criados, seres superiores aos homens, sim, em questão de entendimento, em questão de domínio da mente, em coisas extraordinárias, sim, eles têm algo maior do que nós, em termos de inteligência, mas ao homem, a mim e a você, fomos coroados de glória e de honra, e fomos constituídos sobre as mãos do Deus Todo-Poderoso. É algo único, exclusivo para mim e para você. A todos que aceitam Jesus, nós temos essa virtude que nem os anjos têm. A honra, a coroa, poder ser chamados filhos de Deus. Amém? A gente vê que, dando continuidade aqui, a gente vê que, por mais que os anjos
são criaturas que devem adoração a Deus, sim. Lá em Apocalipse 5 você pode ler sobre isso. O fundamento da adoração ao Senhor. Jesus, ele recebe a adoração dos anjos e outros seres celestiais, porque ele é Deus e eles são criaturas. E nós fomos chamados para sermos filhos de Deus, não criaturas. A adoração celestial não se limita aos seres cientes. O hino aqui, o louvor continua dizendo, abrangendo mais coisas, não somente aos seres celestiais, que são os anjos, tanto os que estão no céu com Deus, que estão trabalhando para o reino de Deus, e aqueles que estão caídos na terra também estão trabalhando para Deus. Você consegue ter discernimento disso? Deus, ele usa o bem e o mal para trazer o discernimento ao ser humano. Tudo ele domina, tudo é obra das mãos dele. Então a gente tem que entender que além dos seres celestiais, além dos homens, seres racionais, que são chamados para adorar ao Senhor, aqui ele abrange também outros limites. Ele fala que a adoração celestial ela não se limita ali somente a seres cientes, mas que louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Aqui o salmista está dizendo que o sol tem que adorar a Deus, a lua tem que adorar ao Senhor, as estrelas têm que adorar ao Senhor, as árvores têm que adorar ao Senhor, as águas, tudo é criação dele, meus amigos. Tudo deve adoração a ele. Tudo, todas as coisas. Obviamente, o sentido desse louvor dos corpos celestiais é diferente. Não falam palavras e não tomam decisões por sua existência. Glorificam a Deus por demonstrar o seu poder e seus atributos. Em Romanos 1:20 a gente vê sobre isso. Ele fala, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O ser humano tem que reconhecer, querendo ou não, tem que reconhecer que Deus é exaltado sobre todas as coisas, que Ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. Somente a Ele devemos glórias e honra, louvor. A majestade está nele, o poder está nele. Ele é todas as coisas. Amém? Continuando aqui, a gente vê que, começando nas alturas, o salmista continua seu cântico, descendo para a terra. Então ele continua mais, ele vai falando, louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos, abismo de todo, fogo, saraiva, neve, vapor, vento, todas as coisas que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas, todos os cedros, as feras do campo, os gados, os animais domésticos, répteis, aves, todas as coisas adoram ao Senhor. A gente vê que os elementos aqui inanimados da terra, como os corpos celestiais, adoram a Deus por sua própria existência. Eles adoram o Senhor pela própria existência. Eles entendem que eles foram criados simplesmente para adorar ao Senhor e servir a Deus sobre todas as coisas. Eles não sabem fazer outra coisa a não ser adorar ao Senhor. É diferente do ser humano. Mas esse trecho aqui inclui animais também. Quando olhamos lá para os detalhes maravilhosos das diversas formas de vida animal que Deus criou, eu e você podemos admitir que nós ficamos totalmente admirados com essa criação. É tão lindo, os animais são tão perfeitos. E ali, animais, eles não exercem livre-arbítrio como eu e você, que temos o raciocínio, fazemos o que queremos, podemos tomar os nossos próprios caminhos. Mas não, eles agem pelos seus instintos que Deus lhes deu.
você pode ver que é muito perfeito os instintos dos animais, porque Deus conduz eles. Deus constituiu assim. Por mais que depois que entrou o pecado e mexeu em toda ali a natureza, mas ainda assim Deus cuida deles. E os animais, eles cumprem o seu propósito como criaturas de Deus. Desse fato, eu e você devemos aprender uma lição muito importante. Nós devemos também cumprir o nosso propósito, o propósito da nossa existência. Você tem que entender qual é o propósito da sua existência. A vida não é simplesmente nascer, viver uma vida sem motivo, sem propósito, morrer. Não, existe um propósito. E esse propósito que eu estou dizendo para você não é um propósito físico, simplesmente ter um bom trabalho, uma boa casa, dinheiro no banco. Esse não pode ser o principal do seu propósito. Esse propósito que o salmista está dizendo da nossa existência é o que ele diz aqui na próxima parte do salmo, onde ele aborda esse fato, essa lição principal para todos nós. Ele fala assim: reis da terra e todos os povos, príncipe e todos os juízes da terra, rapazes, donzelas, velhos, crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, só o seu nome é exaltado, a sua majestade é acima da terra e do céu. Você entendeu? Todos nós, o maior propósito que existe na vida do ser humano, o principal propósito, é adorarmos ao Senhor com a nossa vida. Então a gente vê que objetos e animais aqui criados por Deus, eles glorificam o nome dele a todo tempo, mas não por escolha própria. Eles não têm escolha própria. Agora os seres humanos, porém, adoram porque reconhecem a dignidade do Criador, do Deus Altíssimo, dos líderes mais poderosos até as pessoas mais frágeis. Todos devem honrar o nome de Deus. Aqui no verso 13, esse salmo é em todos os sentidos imagináveis, universal. Engloba toda a criação dos anjos, estrelas, répteis, árvores, tudo. E no último verso, aqui o autor pensa no seu povo. Ele diz: esse Deus, criador do universo, merecedor do louvor de todos, exaltou a nação de Israel acima de todas as outras. Ele fala no verso 14: ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Hoje eu e você temos essa rica oportunidade de ser um povo enxertado, esse povo santo, os filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Eu e você temos a oportunidade de viver essa vida extraordinária que é o propósito com Deus. Então permita-se, neste momento, meu amigo, minha amiga, permita-se a você viver essa vida plena com Deus. Para você viver tudo isso que nós estamos lendo, essa riqueza, você tem que entender que você tem que alcançar o coração do Pai. E só há uma maneira para mim e você alcançarmos a presença do Senhor: é nos entregarmos por completo. Deus, Ele não quer 99%, Senhor, Ele quer 100%. Se você entender que você tem que ter Jesus Cristo como teu exemplo principal na tua vida, você vai vencer todas as coisas com facilidade. Eu não estou dizendo aqui para você um plano de vida que não vai ter dificuldades, tristezas, não. Não sou nem hipócrita de dizer algo desse tipo. Mas em todo tempo, até nas maiores dificuldades de Jesus, Ele sempre colocou a vontade do Pai em primeiro lugar. Jesus, Ele, em todo tempo, meus amigos, Ele
não reclamou de nada. Tudo que ele viveu, as dores mais terríveis que um ser humano pode imaginar, ele sofreu. Tanto no físico quanto no espiritual, ele foi bombardeado de uma forma que eu e você não suportaríamos. E naquele momento, quando Jesus já tinha passado por todo aquele sofrimento na carne, que judiaram dele, torturaram ele por algo que ele não cometeu, nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de transgressão, violação da lei, nada, ele não cometeu nada desses erros. Ele simplesmente veio cumprir a vontade do Pai, que é padecer por mim e por você, para nos trazer vida. E naquele momento que ele estava na cruz, que quando foi o momento que Deus se separou dele, quando entrou o pecado da humanidade nele, ali naquele momento, na cruz, que ele foi finalizar a obra dele, simplesmente a hora que entrou o pecado, a transgressão nele, ele se distanciou do Pai. E a hora que ele sentiu a distância do Pai, doeu tanto dentro dele, que foi a única vez que ele abriu a boca, ele disse: Pai, não me abandones. Ele disse ali naquele momento: Pai, não me abandones. Ele fala: Eli, Eli, não me abandones, não vire o rosto para mim. E foi a única, pelo que a gente lê na palavra, foi o único momento que ele se distanciou do Pai, por causa do pecado. Não o pecado dele, mas um pecado meu e o teu pecado, meu amigo. O teu pecado, meu amigo. Distanciou Jesus do seu Pai, mas ele venceu. E a hora que ele encurvou sua cabeça, ele falou: Tetelestai, está consumado. Naquele momento, rasgou o véu de cima a baixo. E toda aquela distância que eu e você teríamos de Deus, Jesus, ele encurtou e ele uniu de volta. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu todas as coisas, ele venceu a enfermidade, ele venceu tudo ele venceu com um ato de sacrifício. E hoje eu e você temos essa rica oportunidade de estar na presença do Deus Todo-Poderoso, esse Deus que nós estamos lendo aqui, que é real, que é vivo. Por isso que eu te falo, meu amigo, minha amiga, não vamos desprezar, não desprezemos essa dádiva absoluta. Do começo ao fim, Deus é digno de adoração de todas as suas criaturas, de todos os seres vivos. Que Deus seja louvado a todo tempo. Que eu e você possamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Que possamos cumprir o nosso propósito nessa terra. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te iluminar com essa palavra. E eu creio que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini e esse é o Salmos de número 148. Eu creio que trouxe sabedoria e discernimento à tua vida. Portanto, passe aos teus amigos, passe aos teus irmãos, aos teus familiares que necessitam de ouvir uma palavra como essa, que fortalece o espírito. Amém? Deus te abençoe.